ele falou e continuou pregando a palavra do Senhor. A primeira lição nós temos que a toda dificuldade é uma coisa que passa na nossa vida para que nós cremos mais que nós somos dependentes do Senhor. As dificuldades são para que nós possamos entender que nós precisamos ser os prisioneiros do Senhor, precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos nos deleitar no Senhor. E nós vemos que este homem, ele passou por momentos que, no momento, ele deixou de clamar, de buscar a face do Senhor. E ali Deus trabalhou na maneira dele toda especial. Nós vemos nesta noite que a irmã Eva deu um relato sobre a saúde dela. Nós viemos acompanhando a saúde dela, porque ela é membro dessa igreja. E a dificuldade, as lutas não têm parado a serva dele de adorar. Na casa, só Deus sabe, né? A apresentação dela diante do Senhor em secreto. Os dias que ela consegue vir à casa do Senhor, ela vem. Então ela não está presa em uma enfermidade. Paulo não estava preso em uma grade, mas ali deu frutos para o reino do Senhor. E nós vemos que através da vida deste homem, nós podemos pegar como exemplo. Ele continuava preso. Paulo, ele evangelizou aos soldados, e ele lá evangelizando para aqueles soldados, nós vemos que teve um mover na vida de pessoas que não tinham expectativa de vida ali naquela prisão. Olha para você ver como o propósito do Senhor é extraordinário na vida de uma pessoa. Muitas vezes Deus nos direciona em um lugar que nós pensamos e imaginamos que é para a condenação da nossa vida, mas quando nós nos situamos e apontuamos como prisioneiro de Cristo, você estando na presença do Senhor, orando e fazendo a vontade do Senhor, qualquer lugar que você estiver, saiba que o Senhor estará com você, porque o Senhor chamou cada um de nós para ser vitorioso em qualquer lugar que nós estivermos. Paulo, ele, dentro daquela prisão, ele foi vitorioso porque ele não ficava murmurando, mas ele ficava ali orando e fazendo a vontade do Senhor, pregando para aqueles soldados, e reverteu ali o cativo daquelas pessoas, para hoje fazer parte da Bíblia, as palavras de Paulo, que foi escrito no livro de Filipenses e Colossenses. Então, nós vemos que a história de Paulo, para nos dias de hoje, para nós apoiar nessas palavras desse homem que é situado como prisioneiro de Cristo, que nós possamos observar que esse homem, ele fez diante da presença do Senhor grandes coisas. Você também poderá fazer grandes coisas, porque Paulo, ele era um homem igual nós nos dias de hoje. Quando falo homem falhos, com todas as falhas que nós temos, mas ele se destacou, ser prisioneiro do Senhor. Sabemos que as lutas que nós passamos não é fácil, mas se nós olharmos para os pontos positivos desse homem, nós vamos ver que nós conseguiríamos e vamos alcançar, ganhar almas para o Senhor Jesus. E lá nós vemos aqui também que Efésios 3, por gentileza, versículo 1: por esta razão, ele, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de... já foi lido, perdão. Aí no 2: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, me foi confiado em favor de vocês. Efésios 3:2. O Senhor, ele confiou em você e em mim. Ele confiou e ele continua confiando, porque o Senhor, ele sabe que o lugar que cada um de vocês vai, o pastor Nivaldo não pode ir. Ou seja, o lugar que o Senhor colocou você, muitas vezes é você que vai fazer a diferença ali. O lugar que o Senhor colocou cada um para pregar a palavra dele, é porque o Senhor acredita em você e sabe que você tem potencial para fazer a diferença naquele lugar. Aleluia. Nada pode parar quem tem um chamado. Aleluia. Quem tem um chamado, meus irmãos, nós podemos até sofrer perseguições. Paulo, ele sofreu muitas perseguições. Nós vamos falar as perseguições de Paulo aqui nessa noite,
meia hora não dá, mas nós sabemos que tudo que vem para nos atingir, nós sabemos que cai por terra, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso nos chamou para que nós viemos guerrear com a fé que Ele nos deu e que nós acreditamos um dia. Aleluia! Alegria Cristo, nós não depende, sabe, das circunstâncias que nós vivemos, mas nós podemos olhar para as pessoas e nós podemos ver que as limitações de muitos não têm alcançado ao Senhor, por conta que muitas vezes as pessoas ficam com medo da posição que muitas vezes você se encontra. Mas o Senhor, Ele tem abrido as portas para que você vá em nome dEle, e que você vá em nome dEle e faça a diferença para essa pessoa alcançar a misericórdia. Aleluia! Paulo, ele mesmo preso, meus irmãos, ele não perdeu a alegria. Irmãos, Paulo, quando ele estava preso, ele tinha tudo para estar triste, mas uma coisa em Paulo não foi retirada naquele momento: ele não perdeu a alegria, ele continuou alegre. Quantas pessoas nos dizem hoje estão presos em alguma coisa, e muitas vezes o Senhor está permitindo para que você tenha experiências como esse homem teve, e aí muitas vezes as pessoas perdem a graça, perdem o vigor, perdem a vontade de ir aonde o Senhor está colocando para fazer a diferença. E esse homem, ele teve alegria, ele não perdeu a alegria na prisão. Nós vemos que ele, lá em Filipenses 4:4, por gentileza, Cléber, a alegria nossa vem do Senhor. Irmãos, a alegria nossa vem do Senhor. Filipenses 4:4, por gentileza. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que a palavra do Senhor nas nossas vidas, ela se cumpre a cada dia, quando nós olhamos e examinamos as Escrituras Sagradas. E a alegria nossa vindo do Senhor, nós não precisamos termos mais alegria nesse mundo. Sabemos que a alegria desse mundo para nós já se passou. É simplesmente para testemunhar as pessoas que o que nós passávamos em outra hora era passageiro. Quanto de nós passávamos por alegrias passageiras, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A alegria do Senhor que nos faz termos vontade de lutar cada dia sobre essas lutas. E aqui, meus irmãos, Paulo, ele não parou a obra, pelo contrário, ele expandiu a obra. Filipenses 1:12, Paulo, ele expandiu a obra. Câmbio, pode colocar por gentileza, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12. Ele expandiu a obra dele ali naquela prisão. Ficou registrado para nós vermos que Paulo, ele mesmo preso, ele estava evangelizando pessoas. Então não tem como calar os irmãos, o inimigo, a boca de quem tem um verdadeiro chamado. Muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca diante de lugares que nós olhamos para nós mesmos e falamos: meu Deus, o porquê que eu estou passando por isso? Por que eu estou aqui nesse lugar? Mas se nós olharmos com alegria como Paulo e não olhar para a dificuldade naquele momento das nossas lutas, nós vamos ver que o Senhor, Ele quer muito mais de nós. É semear a palavra dEle no lugar que você estiver, o lugar que você for colocado diante do Senhor. Aleluia! E aí nós vemos, e eu quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram foram para contribuir para maior proveito do Evangelho. Olha os aproveitos que veio na vida de Paulo na prisão. Aconteceu o quê? Aconteceu que foi para contribuir para aquelas pessoas serem alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Aleluia! E aqui no 2, meus irmãos, no capítulo 1, versículo 2, ainda fala que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Você que foi chamado para um cargo eclesiástico, ou um cargo regente das irmãs, tudo é um chamado do Senhor. A igreja é composta de cargos para que se componha um louvor digno e de toda glória para o Senhor. Os levitas, que não venha nada te parar na vocação que você foi chamada. Quantas coisas aconteceram para você olhar para um lado e para o outro e falar: eu vou desistir da vocação que o Senhor te chamou.
A vocação que o Senhor te chamou foi para que você dê continuidade, para que almas e vidas venham a ser curadas, libertas de cativos de Satanás. Você que foi chamado no ministério com toda humildade e mansidão, agora que vem a parte que é um pouco dolorosa, não é verdade? É fácil nós estarmos, à frente de um trabalho, ministério de louvor, tomando conta de uma congregação, da corte celeste. E aí, nós, com toda humildade e mansidão, nós precisamos vermos que essas palavras precisam acompanhar com nós. Essa palavra vem diretamente, meus irmãos, para mim que está aqui pregando, e aí vai para vocês, começa para mim, para todos nós. Nós temos tido mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, porque nós nos reunimos com pessoas com várias personalidades, para que nós possamos entender que nós precisamos termos humildade e mansidão ao decorrer de resolver qualquer assunto, qualquer chamado que o Senhor te colocou, chamado esse que é a vocação que o Senhor te chamou. Aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, que essa vocação e mansidão que o Senhor passa para todos nós aqui, através da vida de Paulo, ele suportou uns aos outros em amor, e que nós devemos suportar uns aos outros em amor, em santidade, no chamado que o Senhor te fez para fazer parte desse ministério. Que esse ministério foi falado e sempre é falado, comentado pelo pastor. Ele não faz a obra sozinha, mas que não fica só em nossas palavras, mas que fica em nossas atitudes e fica em nossas ações para ajudar o pastor a pastorear esse campo, que a seara é grande. Nós vemos aqui agora, meus irmãos, que Paulo, a graça foi concedida a cada um de nós mediante do dom de Cristo, pois diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Conserva os dons que o Senhor te deu nesta noite, meus irmãos. Eu não sei o dom que o Senhor te deu, eu não sei se você encontrou o dom que o Senhor te deu, mas preserve esse dom que o Senhor te deu, para que você possa alcançar o ministério da sua casa, da sua família, dos seus vizinhos. Aleluia. E aqui no versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito Santo, no vínculo da paz. Irmãos, nós viemos fazermos tudo para preservar o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo na vida de um homem, meus irmãos, é algo que não tem preço. Irmãos, o Espírito Santo é tão essencial em nossas vidas, que nós viemos temer, não temer, mas temer, entender que vai acontecer muitas coisas no teu chamado, mas que não venha te abalar, que não venha te destruir, mas que você continue tendo a alegria que Paulo teve devido às lutas que você ainda tem por enfrentar. Sabemos que o que você enfrentou, glória a Deus, aleluia, você venceu, porque a parte boa eu falo porque você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Você passou por tantas altas e baixas. O interessante é que eu observo nos dias de hoje que a maioria das pessoas, que está pregando a palavra do Senhor, jovem, criança, cada um passa por um problema, passa por uma experiência, mas que vem entender nesta noite que essas experiências que o Senhor permite na sua vida, jovem, é para que você amadureça, que lá na frente você tenha um testemunho vivo para pregar a palavra do Senhor onde quer que você estiver. Entenda, você que está com a idade a mais avançada, não importa a idade avançada para o Senhor, mas o que importa é que o Senhor quer que nós andamos em santidade na presença dEle, até que o Senhor venha para cada um. Aleluia. E nós vemos aqui também, meus irmãos, dando continuidade no versículo 4, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há somente um corpo, aleluia, há somente um corpo. Nós tenhamos, se há só um corpo, que nós olhamos e entendemos que o nosso corpo faz parte do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é algo onde nós testemunhamos com Ele também, falando do amor de Cristo e olhando para cada pessoa e falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que também há só uma esperança para que cada um que foram chamados
Se há só uma esperança, irmãos, a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Que a nossa esperança possa ser única, não no medo, não na derrota, não no fracasso, não nas palavras que foram lançadas sobre a tua vida um dia. Palavras que você ouviu de alguma pessoa, foi lançada uma palavra para mim que eu não ia conseguir. Que até quando eu aceitei Jesus, eu ia ser fogo de palha. Que essas palavras sejam caídas por terra, que você possa entender que o chamado do Senhor foi para que você entenda que foi Ele que te chamou, não foi o homem. Mas basta você preservar o Espírito Santo do Senhor sobre o teu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, há somente um Senhor e uma só fé. Como só tem um Senhor na sua vida e uma só fé, que é Jesus Cristo, que nós viemos levar esse Senhor e essa fé para essas pessoas aonde o Senhor tem colocado na tua frente. Sabemos que já foi falado que a seara é grande. Onde quer que você vai, onde quer que você passa, você sabe que tem muitas pessoas que não tiveram encontro com Cristo. E você pode semear esta palavra, semear esta fé, semear este corpo que o Senhor quer que você semeie. Aleluia. Há um só Senhor e um só corpo e uma só fé. É através da fé que nós teve um dia Jesus Cristo, e é através da fé que nós ainda tenhamos de ganhar vidas para o Senhor Jesus. É o que nos encontra ainda inabalável na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que aqui, meus irmãos, no versículo 22, ainda do capítulo 4, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos. Deixa de lado a velha natureza. Olha, a maneira que nós andávamos de outra hora, nós deixamos para trás. A maneira que nós andávamos é porque nós não tínhamos encontro com o Senhor. Quando nós se tornamos prisioneiros de Cristo, nós precisamos deixarmos de lado a maneira antiga, que você sabe o que o Senhor quer que você deixe de lado nesta noite. Você sabe muito bem o que o Senhor está falando com você nesta noite. Nós não estamos aqui para contar, mas estamos aqui para mostrar a palavra do Senhor, que a maneira antiga que nós vivíamos de outra hora foi destruída quando você aceitou Jesus, quando você resolveu caminhar com o Senhor Jesus. E que você nesta noite possa entender que quando o Senhor nos lava no teu sangue, nós sabemos que nós vamos continuar caminhando e vai ter muitas lutas, mas o Senhor Ele vai cada dia nos proteger com o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue do Senhor nos lavou, meus irmãos, para que nós possamos caminharmos sem nenhuma condenação de pessoas lançando palavras sobre a tua vida e o seu ministério. Confia unicamente no Senhor que te chamou. Não confia e não acredita em palavras que foram lançadas. Olha essa pessoa com misericórdia quando falar algo para você. Quando falar alguma coisa que você venha ter mansidão, como foi falado, humildade, de você olhar para essa pessoa, no seu coração você falar: Senhor, perdoa, não sabe o que falas. Que a tua misericórdia possa alcançar esta vida. E que você possa não guardar mágoa dessa pessoa que estiver do seu lado, aonde o Senhor te colocar. Porque o Senhor chamou você, não foi para que você tenha mágoa de pessoas que Ele vai permitir que você venha pregar a palavra. Lembra que quem coloca as pessoas em nosso lado para ministrar a palavra é o Senhor. E sabemos que por trás dessas vidas, que muitas vezes não entende a palavra do Senhor que você está ministrando, por trás tem Satanás que quer destruir essa vida, não quer deixar. Mas nesta noite o Senhor, Ele fala com você e comigo, para que nós viemos entender que quem está na nossa frente é o Senhor, general da tribo de Judá, que não perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Então que esta palavra possa fluir no seu coração nesta noite, acreditando que o Senhor te chamou não foi para ser derrotado, o Senhor te chamou foi para ser vitorioso, que as algemas que tiver sobre a vida dos seus familiares vai cair por terra, porque assim como Paulo estava naquela prisão orando, estava intercedendo por soldados, por muitas pessoas, para hoje Ele deixar esse legado para nós. Entenda que essas pessoas não vão ser derrotadas, porque o Senhor te levantou na sua casa, aleluia. O Senhor te levantou aonde quer que você estiver para pregar e semear a palavra dEle. Então que você posicione na presença do Senhor, na vocação que você foi chamado e chamada, e você verás que a glória do Senhor vai continuar com você a cada dia e a cada segundo. E que nesta noite Deus possa abençoar cada um
grandemente na presença dele. Nesse momento, agradeço a Deus a oportunidade, que Deus possa abençoar cada um nesta noite em nome de Jesus.